Hoje o Cidade em Ação é formado aqui a bancada no quadro Pinga Fogo, através aí Luiz Sérgio na produção, direção e também aí nos trabalhos técnicos, conselho editorial da Graciele Giuliani. Iremos entrevistar no quadro Pinga Fogo o Paulo do Vale. Paulo do Vale foi vereador durante 2 mandatos na Câmara Municipal de Araguari e também foi presidente do Partido Verde, o PV. Atualmente está no PSDB. Paulo, seus cumprimentos aí aos telespectadores do Cidade em Ação, o quadro Pinga Fogo. Primeiro, agradecer pelo convite do programa Cidade em Ação, o quadro Pinga Fogo, parabenizar você e toda a direção, né, da live, do programa. O prazer é nosso de estar aqui e fico, né, à sua disposição, à disposição de toda a equipe do programa. Certo. Paulo, todo mundo conhece o Paulo do Vale como ex-vereador no município de Araguari, ex-assessor parlamentar, mas quem é o Paulo do Vale fora da vida pública? Olha, Pedro, as pessoas estão nos acompanhando. Eu venho de origem simples, né? Meus pais sempre trabalharam na zona rural. Eu tive toda a minha infância e adolescência aqui na Fazenda Cachoeirinha, né, do saudoso deputado federal Raul Belém, onde meu primeiro emprego foi ali, junto com meu pai, né? Meu pai que me deu o primeiro emprego. Assim, quando acabava de ordenhar, né, ali os animais, eu, né, já entrava depois lavando o curral ali, depois trabalhei em outras áreas da fazenda, no campo, trabalhei numa agência de franquia dos Correios, na Padre Anchieta, durante 3 anos, entre 94 e 97. Trabalhei na Maguari, voltei para o campo, fui comerciante, fui assessor, né, parlamentar do Poder Legislativo, melhor dizendo, do vereador na época, Raul Belém. E em 2012 eu galguei, né, como candidato a vereador e obtive êxito, sendo eleito com 998 votos. E logo depois reeleito com 1.656 votos. Então, minha origem, do Pedro, as pessoas que estão nos acompanhando, de origem simples. Meus pais até hoje, apesar de serem aposentados, trabalham ainda na zona rural. E eu tenho orgulho disso, né? Eu me sinto orgulhoso de ter essa origem simples, onde eu pude aprender muito com os meus pais, com as pessoas com quem eu trabalhei. E hoje milito aí na vida pública, é o que eu gosto de fazer, de servir através da política. E hoje eu estou num serviço de aplicativo, né? E, né, fazendo as nossas reuniões, as nossas visitas. Esse é o Paulo do Vale. Certo. Paulo, o que define, na sua opinião, sua trajetória de vida? Luta, muita luta, né? Muita luta, não é fácil para ninguém, né? Você vencer o seu dia a dia. É uma pessoa que saiu lá do campo, da zona rural, que se tornou vereador, meio fora da trajetória, né? Porque você vê hoje quem gosta de política, quem exerce cargo público, normalmente ele tem um pedigree, ou ele é filho de um político, filho de um empresário, né? Eu acho que eu saí quebrei um pouco dessa rotina, através de luta, de muito conhecimento, adquirindo experiência com outras pessoas. Eu resumo a minha trajetória, a minha vida de muita luta. Certo. Paulo, o que te despertou o interesse na vida pública? Pedro, como eu morei por mais de 20 anos na Fazenda Cachoeirinha e é de conhecimento de todos que ela é da família Belém, do Raul Belém, deputado federal, eu observava muitas reuniões, apesar de não participar, mas eu via muitas visitas, reuniões, às vezes vi o próprio Raul Belém comentar sobre a vida política do país, né? Ele gostava muito de ir à casa dos meus pais e falava muito da política, da importância da política. Eu assistia muita televisão, programas políticos, ouvia a Voz do Brasil. Eu acho que isso vem
vem essa questão da política, da vida pública, acho que nasceu comigo. Eu sempre gostei, né? Eu acho que é por isso que eu tive a oportunidade de desempenhar da melhor maneira possível os meus 2 mandatos, né? Eu não sei te explicar de onde que veio isso, né? Acho que eu nasci com esse desejo, com essa vontade. Certo. Paulo, em frente à Câmara Municipal, no primeiro mandato o senhor foi um vereador de base, no segundo um vereador de oposição. Muito se define blocos, principalmente em câmaras municipais, entre oposição, base, lá em Brasília define entre centro, centro-esquerda, centro-direita, e também vários blocos a qual aí é definido aí políticas no poder legislativo. O porquê dessa questão de base, oposição, centro, dentro das câmaras? Aí se vem, Pedro, isso é da política, isso é do jogo político. Agora, ambos, né, tem que ser feito com responsabilidade, com amor, né? Eu vou pegar o meu exemplo, né? Em 2012, eu fui eleito ao lado do prefeito Raul, que hoje é deputado estadual, né? Aprendi muito com ele, sendo assessor, defendi o plano de governo dele nas ruas, ele foi eleito, eu fui eleito, então a gente acaba caminhando junto naquele projeto, a gente construiu o projeto juntos, então isso já é o início de uma base. Mas mesmo, né, você tendo essa afinidade, isso não pode te impedir de cobrar, de denunciar o que está errado. Né? Não é ser base simplesmente para dizer amém a tudo. E da mesma maneira a oposição. Quando eu fui oposição ao governo do então prefeito Marcos Coelho, entre 2017 e até meados de 2020. Você tem que ser uma oposição coerente e responsável. É apontar aquilo que, na sua visão, está errado, que há irregularidades, sugerir, analisar os projetos e votar de acordo com a legalidade, com a responsabilidade, não fazer oposição simplesmente porque eu não gosto do Pedro, que eu não gosto do Luiz, que eu não gosto do João, não é isso. É ser oposição em cima de atos ilegais, de irregularidades e assim poder somar com aquele governo. Eu creio que eu fiz isso muito bem, tanto como na base, como na oposição. Então, essa divisão sempre vai existir no meio político, porque o grupo político que perde uma eleição, ele quer recuperar aquele espaço. Agora, para recuperar, ele tem que jogar de forma limpa, de forma responsável. Eu vejo dessa maneira. Nem sempre é assim, né? É difícil você ser só oposição por ser oposição e ser base porque eu vou com a sua cara. Não, você tem que ter uma coerência para ambas situações. Certo. A Câmara Municipal hoje, um tempo para cá, no mandato passado, ela era muito criticada em questões de algumas posturas. Hoje também já tem um certo desgaste. Por a maioria ser base. Num certo tempo para cá, como que você analisa o poder legislativo? Ele tem sido refém do executivo? Olha, de uma maneira geral, o cidadão tem uma visão muito errônea, né, do poder legislativo, do deputado, do vereador. Ambos eles não têm condições de executar, não é função deles executar. E às vezes são muito criticados pelas pessoas não entenderem a verdadeira função, né, do poder legislativo, de uma Câmara Federal, de um Senado. E às vezes o próprio legislador, ele também não entende qual que é a função dele. Ele ainda não conseguiu entender a função dele. Eu digo por mim, os meus primeiros 6 meses na Câmara de Vereadores, eu batia a cabeça, achava que eu tinha o poder de executar, mesmo tendo um pouco de conhecimento. Depois de 6 meses eu comecei a pegar o trilho, né, correto do legislador. Sobre a Câmara de Vereadores em Araguari, ela já vem há algum tempo, eu percebo já de 20 anos para cá, ela sempre tem sido refém do Poder Executivo, justamente por isso. O vereador acha que ele pediu um tapa-buraco, que ele pediu uma assistência na zona rural, uma troca de palha numa rua, uma mudança de nome de rua, é o suficiente, é o papel dele, é um dos papéis dele, sim, né? Cobrar, sugerir,
né, fazer os seus requerimentos. Mas a principal função do vereador é ele fiscalizar. Fiscalizar de que maneira? O orçamento do município, conhecer o regimento interno da Câmara, conhecer o Código de Postura, conhecer o Código de Obras, a Constituição Federal. É em cima desses pilares que ele vai desempenhar o bom papel de vereador. Porém, às vezes, o cidadão não vai valorizar ele por esse trabalho, vai valorizar ele por ele ter pedido um tapa-buracos, por ele ter indicado, nomeado uma pessoa do partido no governo, e isso ele se torna refém do Poder Executivo. Porque o prefeito também, ele acha, porque o partido do prefeito, do vereador, ele compõe a base do governo, compõe o governo, e isso é normal na política. O prefeito ele não ganha eleição sozinho, ele ganha eleição com o seu nome, com o seu trabalho e com os partidos que compõem, né, aquela base de apoio dele. Então, é normal que ele indique alguém do PSDB, do PV, do PT, quem é que seja ali com ele, para ajudar a governar, que ele não governa sozinho. Mas ele acha, porque o partido do vereador indicou, o vereador não pode fiscalizar, o vereador não pode fazer uma denúncia na tribuna da Câmara, não pode criticar, que ele já ameaça o vereador com a retirada daquele cargo ou daquele atendimento. Então, às vezes, o vereador tem que se livrar disso. Ele tem que se livrar disso. Foi o que aconteceu comigo. Tanto quando eu fui base do Raul, que nunca me cobrou nada nesse sentido, nunca pediu para votar um projeto, sim ou não no projeto, ele sempre deu essa liberdade para nós. A gente percebia que quando a gente cobrava alguma coisa, às vezes algum membro do governo torcia a cara para nós. E isso acontece com mais veemência de uns anos para cá. Eu sei de um companheiro da Câmara, né, que é vereador, que ele fez uma denúncia esses dias atrás, o próprio prefeito ligou para ele chamando a atenção. Está errado. Está errado. É o papel do vereador denunciar, fiscalizar, sugerir. Eu, né, se eu tivesse tido a oportunidade de ser prefeito da minha cidade, como eu fui candidato nas últimas eleições, eu gostaria muito que fosse fiscalizado de forma responsável e coerente com o vereador, se fosse denunciado, porque isso alerta para que você possa fazer um bom trabalho. Porque hoje, em volta do prefeito, desculpa a palavra que eu vou usar aqui, você tem muito puxa-saco e tudo está bom, tudo está mil maravilhas, porque o salário dele está em dia, ele está recebendo, então ele vai, né? E às vezes o prefeito ele fica cego naquelas situações. Aí a importância de ter um vereador fiscalizando, denunciando, para apertar o pé do prefeito. Mas eu não vejo hoje isso acontecendo no Poder Legislativo, que a maioria, principalmente os novatos, estão deslumbrados com o mandato e com o poder. Certo. Paulo, dentre os seus projetos na Câmara Municipal, você foi presidente também da Comissão de Meio Ambiente, onde você falar bastante sobre a questão dos trilhos ali da VLI. Parque Linear foi um projeto que o senhor também criticou bastante, não votou a favor. O senhor ainda continua com o mesmo posicionamento sobre o Parque Linear? Olha, o Parque Linear, ele é necessário? Sim. Você vai estar ligando uma parte importante da cidade a uma outra região da cidade. Ali está construindo ali um hospital privado, que vai ser muito importante para a cidade está crescendo naquela localidade, mas é algo que pode ser feito por etapas. Na época, foi aprovado 100 milhões de empréstimo, não foi adquirido esse empréstimo ainda, mas foi aprovado na época, sem ter um levantamento de como ia ficar aquelas áreas, como que ia ser adquirida aquelas áreas para que fosse construído o Parque Linear. Hoje nós temos 2 deputados, além de outros deputados que podem colocar emenda para o Parque Linear. Você investir 100 milhões nesse momento num Parque Linear, onde você vai beneficiar, o principal beneficiário são os proprietários daquela área ali, até o momento, que a área deles vão valorizar bastante. Concorda comigo? Vai valorizar bastante. Nós sabemos quem são os maiores interessados que essa construção saia o mais rápido possível. Ela tem que ser feita, o Parque Linear tem que ser feito, mas eu considero que ele pode ser feito por etapas. E você, por um outro lado, você perdendo empresas por falta de captação de água, por falta de água. É muito mais interessante você adquirir 100 milhões de empréstimos, se for necessário, e trabalhar na construção do Manheta, trabalhar na captação de água, que hoje a gente não pode receber uma empresa de grande porte em Araguari por falta de água. Hoje a nossa água ela vem do subsolo, e às vezes ela não consegue suprir toda a necessidade de uma grande empresa. E nós estamos a 10 quilômetros aqui do Rio Araguari. Você não vê eles falarem num projeto de captação de água. O Parque Linear, você pode fazer o Parque Linear por etapas, mas enfim, cada um tem uma maneira de pensar. Naquela época, eu votei contra o Parque Linear, coloquei uma emenda, votei contra o empréstimo, né?
que é para a construção do parque linear. E eu lembro que nós colocamos uma emenda, e essa emenda foi derrubada pela base do governo na época, que nenhum agente público, né, poderia adquirir uma área ali naquela região. Por quê? Justamente para evitar o tráfico de influência. A base do governo derrubou nossa emenda naquela época, para você ver que há interesses obscuros por trás do parque linear. Havia tráfico de influência na época? Sempre houve. Né? Qualquer poder público, a gente sabe que tem um tráfico de influência. Isso aí, você vê aí, lembra da roupa, aquela situação? Isso aí sempre teve. Né? É lamentável, a gente sabe que tem. Certo. Paulo, você é experiente na política, o senhor tocou num assunto aí de bastante relevância, causou bastante espanto na população araguarina, que foi a Operação Hope. Teve várias etapas no município de Araguari, aonde envolveu aí servidores públicos, em sua primeira etapa, parlamentares do Legislativo, secretários também na época aí do governo passado. E a gente sabe, tem uma frase que fala que a justiça, muitas das vezes, ela tarda, mas não falha. Mas em Araguari hoje tem uma certa, a gente nota que tem uma certa visão que já foi criada na população de ver que é feita a investigação, que a investigação ela demanda tempo, a justiça faz o seu papel. Mas, infelizmente, muitas das vezes, para a pessoa ter condição de pagar um bom advogado, acaba enrolando ali mais o processo. E, muitas das vezes, cria-se uma imagem em Araguari que tudo se acaba em pizza. Como o senhor vê isso? Olha, a situação da roupa foi uma investigação feita pelo Ministério Público, né? Eu, enquanto vereador, antes da Operação Roupa, eu alertava de alguns possíveis atos ilegais no Poder Executivo naquela época, até por conhecer parte do grupo. A gente sabe que é um grupo bastante inteligente, um grupo perigoso, vamos dizer assim. Pessoas que eu tenho respeito, que eu convivi junto, mas que não tinham um compromisso de servir a cidade de Araguari, sim se servir dela. Então está a cargo aí do Ministério Público, né, do Poder Judiciário, né, muitos falam que eles não devem nada, eles mesmos, né, comentam isso, mas é fato, eles estão no direito deles de se defender e a justiça de cumprir o seu papel. Logo depois, né, a gente tentou fazer uma CLI até para ajudar até os próprios investigados. Né, a gente foi impedido, você lembra que eu consegui assinaturas da CLI, do dia para a noite eu perdi 2 assinaturas, aí a gente não pôde realizar o trabalho do Poder Legislativo. Naquela época, a Prefeitura fez uma sindicância, o Ministério Público fez o papel dele e a Câmara de Vereadores não fez nada. A gente tentou, né, realizar um trabalho na CLI, mas isso, boa parte desse trabalho o Ministério Público levantou a bola, fica até difícil a gente comentar. Mas é aguardar o que virá pela frente aí. Certo. Paulo, campanha 2020, eleição para prefeito. O senhor demorou um certo período para poder declarar ali se seria candidato a vereador ou prefeito. O que despertou esse interesse na época? Não, na verdade, Pedro, eu não demorei, né, para declarar que era candidato a prefeito. A situação é que eu pertencia a um grupo político, eu sempre pertenci, meu primeiro grupo político, e eu trabalhei o último mandato para ser candidato a prefeito, e meu nome despontava bem para isso dentro do grupo, e nos últimos meses o grupo não, como que eu digo aqui, o grupo ele não me deu o apoio necessário, né, que eu necessitava, e eu fiquei numa situação muito difícil, até porque eu sempre trabalhei para ser candidato a prefeito. Aí veio o convite de um outro grupo, né, para mim ser candidato, eu aceitei esse convite, aceitei esse desafio, até porque me sinto preparado para ser prefeito da minha cidade, e aceitei o desafio. Mas isso, né, não tem nenhuma mágoa com o grupo, né, nós já sentamos, conversamos, isso é da política, né, Acabei tendo o apoio do prefeito que eu fiz a oposição, para você ver que o meu trabalho como oposição, ele não foi ruim, ele foi respeitado pelo prefeito, que sempre falava, Paulo,
você me cobra, mas cobra de forma leal, né? Cara a cara, não pelas costas. E acabei tendo um apoio de parte desse grupo, né? Que a grande parte que prejudicou, né, o prefeito anterior, que no caso aqui seria o Marcos Coelho, que foi quem ganhou a eleição para o atual prefeito. São as pessoas, boa parte, que se servem da cidade. Né? Então foi essa, não foi porque eu demorei, eu realmente fui deixado de lado e fiquei numa situação muito difícil. Uma semana antes da eleição, a eleição era no domingo, e todas as terças-feiras são as sessões da Câmara do Poder Legislativo, as sessões aí ordinárias, né? E o senhor em tribuna comentou certas situações que poderia haver um possível abuso do poder econômico. Após isso, até mesmo antes do atual prefeito estar assumindo o Ministério Público, através aí do trabalho da promotoria, que levantou as provas, fez um belo trabalho até, provas concretas. Quem já teve acesso e viu o processo sabe das provas que está ali. O senhor já teria comentado aquilo ali anteriormente. Como que o senhor já sabia toda aquela situação? Olha, Pedro, os bastidores de uma campanha política, ele é muito sujo. Né? Eu, como disputei as eleições de uma maneira bem inferior a eles, né, economicamente bem inferior, eu tive a infelicidade de perder meu vice pela justiça, ele foi impugnado. Então a gente via acontecer em torno da minha campanha coisas que eu sei que acontece. E houve um convite para um vereador, candidato a vereador, que disputava a eleição do nosso lado, do outro grupo, dizendo que eu ia desistir da campanha. Né? E essa pessoa veio até a mim, foi muito leal a mim, me perguntou se eu iria desistir. Falei que jamais eu iria desistir daquela campanha. Aí dali eu resolvi, né, abrir o jogo de forma verdadeira, de forma, como que eu digo aqui, não fui covarde com ninguém, foi cara a cara, tive a coragem de falar o que acontece nos bastidores políticos, né, no bastidor de uma campanha política, né, que é a compra de lideranças, que é enfraquecer o seu grupo comprando aquela pessoa que está ao seu lado. A gente sabe de uma grande instituição que estava por trás da campanha do atual prefeito, que não tem nenhum problema a instituição apoiar o prefeito, não. O problema é fazer o jogo súdito, o jogo sujo. Né? Eu resolvi, né, abrir o jogo em tribuna na Câmara, jamais imaginava, né, que o Ministério Público estaria já de olho nessas situações, com grampos, etc., e acabei, aquele discurso meu, inclusive ele está no processo, né? Está no processo eleitoral, acertando aí nas investigações praticamente 100% do que eu falei, né, em tribuna foi confirmado nas escutas. Né? Então, porque eu conheço, né? A gente vive a política, a gente conhece os bastidores, a gente conhece o adversário e sabe como que o adversário joga. Certo. Como o senhor vê o Poder Legislativo atualmente? Enfraquecido, né? Enfraquecido, muito obediente ao Poder Executivo. Apesar que são poderes homogêneos, mas obediente ao Poder Executivo. Você não vê um edil, um vereador, levantar a voz para cobrar e prosseguir naquela cobrança. Né? Há o que fiscalizar, há erros do governo. Todo governo tem erros. Se eu fosse prefeito, eu também estaria cometendo erro. Às vezes não de forma desonesta, até inconsciente. Mas é necessário, né, que a Câmara acorde para o Poder Legislativo, porque a população não está... O vereador é o mais cobrado, Pedro. A função de vereador ela mas é muito difícil, muito árdua, porque o vereador ele consegue estar presente em todos os meios. Ele está no campo de futebol, ele está no barzinho, ele está numa festa de exposição, ele está numa igreja, ele está numa reunião em família, algo que o prefeito não consegue estar, o deputado não consegue estar, o governador, o presidente. Então, o vereador ele é o para-choque de tudo, então ele sempre vai ser mais cobrado. Então, se ele não se atentar, ele vai ficar para trás. O Poder Legislativo está morrendo aos poucos. Né? Tem excelentes vereadores ali dentro, vereadores experientes, vereadores novatos que entraram, que têm potencial, mas que estão muito obedientes ao
major, né, vamos dizer assim, né? Então, obedientes ao major. Certo. Paulo, a gente sabe que para se ganhar uma campanha política e na vida, a união faz a força. Mas é preciso também, de um certo ponto, uma certa, vamos se dizer assim, uma certa cautela, para também não ficar também uma gestão ingovernável de um certo ponto, onde o que forma-se muitos compromissos e acaba às vezes ficando refém desses compromissos e em tomar algumas atitudes. Acaba que muitas das vezes você tem a caneta, mas não tem a tinta. Outros que têm que tomar a decisão por você, por diversas questões, como se houve isso nos últimos anos em Araguari. É esse grupo que eu acabei de citar. Esse grupo que ganhou as eleições com o ex-prefeito Marcos Coelho e que ganhou as eleições com o atual governo, ele é um grupo que se serve da cidade. Ele vê os seus próprios interesses. E como a campanha, né, é o que está ali, gente, é o que está no processo, não é o Paulo do Vale que está falando, não. Né, foi investido um alto recurso financeiro. E eu vejo que esse grupo não está preocupado, não é com o financeiro que eles investiram, eles estão preocupados com o que eles vão ganhar da cidade. Então isso acaba engessando, né? Acaba engessando. Depende do prefeito eleito saber limitar essas situações. Eu não sei se o atual prefeito ele consegue sair, né, desses compromissos, né? Só o tempo que vai dizer isso, mas boa parte do grupo que ganhou a eleição com o atual prefeito, eles querem se servir da cidade de Araguari. Isso eu nunca escondi isso de ninguém. São pessoas inteligentes, pessoas que conhecem da vida pública, que conhecem a política, porém, a política deles é o próprio umbigo, eles não pensam na população, não. Certo. Paulo, agora a gente chega no ponto da entrevista que é raciocínio lógico, muitas das vezes. Você vai definir em uma palavra as perguntas a qual eu irei aqui estar te fazendo nesse momento. Como o senhor define em uma palavra, no seu ponto de vista, a atual administração do Poder Executivo de Araguari? Mascarada. Por quê? Porque ela pegou muitos convênios do governo anterior. Então dá a falsa impressão que está indo muito bem. E a hora que chegar a crise, vai chegar, nós veremos como será essa gestão. Por enquanto eu considero uma gestão mascarada. Certo. Poder Legislativo? Insuficiente. Por quê? Muito obediente ao Poder Executivo. Quando o senhor fala nessa obediência, são em que quesitos? Presos ao Poder Executivo. Em projetos? Em cargos, em atendimentos pessoais, né, que é o atendimento à população, e o principal fator, que é a fiscalização, e de boas propostas, acaba ficando deixado de lado. Certo. Como o senhor vê a cidade de Araguari atualmente com esse cenário político atual? Tem sido um governo, lembrando que é uma palavra que tem que ser definida, tem sido um governo que tem procurado fazer uma liderança para todos e para os menos favorecidos? Tem muita... difícil resumir numa palavra, mas vejo que é um governo de muita sorte. O senhor fala por conta dos convênios que foram deixados? Pelos convênios, pelas emendas que estão sendo colocadas. Certo. Paulo, tem diversas obras ainda a inaugurar. Uma delas é o CIEI, lá na rua Orlando César Vieira. Eu já fiz diversas matérias ali naquele local, diversas reclamações, e aquela obra ali é uma obra que, ela, salvo engano, ela já está encaminhada lá no governo... Foi a última ordem de serviço do governo Raul Belém, há 6 anos atrás. O governo passado teve nela, acabou passando um mandato de 4 anos, demorando para poder entregar essa obra. E agora chega aí próximo aí essa obra ser entregue. Como se houver aí a questão aí dessa obra? Porque muitas das vezes a gente sabe, um governo dá sequência no outro. Isso é normal.
mas querer, como se eu vê essa questão de querer pegar o mérito como se tivesse desenvolvido aquele projeto do zero. Covardia, né? Não só desse governo, outros também cometem esse erro, né? Covardia, chega a ser muito covarde, né? O próprio ginásio, né? O ginásio começou lá no primeiro mandato do Marcão, viu o mandato do Raul, agora o mandato do Renato, né? E assim eu sei. É muita burocracia para se colocar uma emenda em ação, a empresa ganha uma licitação, aí ela não dá conta de cumprir, você tem que abrir um processo, abre-se outra licitação, acontece o mesmo problema, e isso o dinheiro vai ficando na Caixa Econômica, as coisas vai encarecendo, enfim. Erros também de projetos da própria prefeitura, aqui da prefeitura, burocracia da Caixa Econômica, que gera toda essa... São de 2016, a obra aconteceu em 2017, nós estamos em 2022, não terminou o CIE ainda, né? Mas é muita covardia, né? Pegar, dizer que foi só eles quem fez a obra. E a população, por não estar informada sempre, né, não procurar se informar, acaba acreditando, né? Eu vejo de uma maneira muito covarde. É tão covarde que as pessoas que estão dentro do atual governo, né, sabem que não é porque estão no governo anterior. Então, assim, é muita covardia. Covardia também dos vereadores que compôs a base do governo anterior, principalmente do partido do ex-prefeito, não levantar a voz e dizer, olha, foi iniciada no governo tal, a obra assim, assim. Eles não levantam a voz nem para isso. Isso vai matando a classe política, né? O atual prefeito chegou aí fazendo muitas obras, mas de convênios anteriores. Mata esses políticos para trás todos, porque a população não tem essa informação. Mais que aquele... Para isso, quem tem que levar a informação? O gestor, o vereador, eles não estão levando, eles estão quietos, e um dia eles vão passar por isso. Quem quer galgar, eles vão passar por isso. Pedro, eu sempre fui justo nessas situações. A gente tem que dar a César o que é de César. Você tem participação na obra? O Renato vai ter participação na obra? Vai, lógico, ele vai inaugurar, ele vai terminar a obra, né? Inclusive, quem deu o nome do ginásio fui eu. Não sei se você sabe, lá já tem o nome do CIE, que é do seu Luiz, da Dom Luiz. Não sei se é da sua época, eu que dei o nome do ginásio, né? Então, se eles esses vereadores não reconhecer o que foi feito para trás, eles estão matando a própria história. Certo. Paulo, a gente vê aí o ex-prefeito de Araguari, o atual também, tem tentado desenvolver um bom trabalho. Mas vamos falar aqui do ex-prefeito Marcos Coelho em si. O Marcão, ele é inteligente, ele tem o lado político dele também, que foi muito bom em algum quesito, até mesmo em convênios. Vemos aí frutos aí, o senhor mesmo falou de convênios que ele deixou, que até hoje aí está sendo desenvolvido. Um deles foi aquele empréstimo, até que eu também... Finisa. É o Finisa, que o senhor também foi um dos vereadores que criticou muito na época. Eu não também. Votei, nem não votou. O senhor se absteve nesse projeto, mas de um certo ponto também, o Marcão teve um certo desgaste político. E em uma entrevista dele, até a própria Rádio Planalto, que entrevistou ele na época, salvo engano, no programa Tempero da Notícia, assim que esse atual prefeito ganhou as eleições, ele foi bem claro quando ele disse, no ar, quando ele foi perguntado sobre como que ele via o novo cenário político, e ele comentou da seguinte forma: olha, fui criticado, palavras dele, fui criticado muitas das vezes por algumas questões no governo, mas vejo que a população de Araguari, de um certo ponto, eles gostaram da gestão e de um certo ponto do desenvolvimento que teve naquela época, porque o mesmo grupo político que me apoiou naquela época me apoiou esse atual prefeito que ganhou agora. Será que eles eram tão ruins igual falavam? Se eu ver isso como um desabafo do ex-prefeito? O Marcão, ele foi traído, né? Ele foi muito traído dentro do governo, né? Muito traído, que ali existia um líder dentro daquele governo que é muito inteligente e que se aproveitou muito, né, para si próprio, com tráfico de influência, e ele se sentiu traído. Mas o que ele falou é a pura verdade. E isso, eu não digo que eu fiquei revoltado com isso. Isso me fez ver de uma forma diferente a política, né, de como que a gente tem que trabalhar mais com afinco para evitar essa situação. A maioria
das pessoas que hoje compõem o governo do Renato, aquele grupo do Marcão, são pessoas que eu denunciei enquanto vereador. E eles ganharam a campanha com o atual prefeito. Então, de uma certa forma, o prefeito Marcos Souza está correto. Né? Ele acabou com o governo dele, foi aprovado, porque as grandes lideranças estavam com o Renato do governo dele. Agora, a maneira como eles ganharam a eleição que tem que ser explicado. A diferença foi de pouco mais de 1.000 votos. Né? Todos sabem a maneira que eles usaram para ganhar as eleições. É isso que a justiça ela tem que trazer à tona para moralizar as campanhas eleitorais em Araguari. Porque da maneira que está sendo feito nos últimos anos, não vai ter chance do seu Zé disputar uma eleição para vereador, do João disputar uma eleição para prefeito, vai prevalecer sempre o poder econômico. E essas pessoas, a maioria dessas pessoas que ganharam a eleição com o atual governo, com o atual prefeito, que estiveram no governo anterior, são pessoas que não se importam com Araguari. Eles querem se servir da cidade de Araguari. Né? A inteligência deles é grande, né? A articulação política deles é grande, mas com um grande recurso financeiro. Paulo, lei do IPVA. A gente sabe que o IPVA ele não é questão que ele é exigido, mas para que se obtenha o licenciamento, é necessário que seja pago o IPVA. O Código de Trânsito exige isso. Criou uma lei, salvo engano, no ano de 2016, 2018, né? 2018, que teve muitas polêmicas. Até mesmo alguns policiais ficaram bastante incomodados ali também na época. Policiais cumprem o papel deles. Cumpre os papéis deles e também aonde aí tem o Código de Trânsito. Essa lei foi aprovada, mas durante a pandemia teve uma certa flexibilidade através aí no governo de Minas Gerais, do estado. O que despertou o senhor em apresentar esse projeto? Pedro, um assessor, né, o Cícero, ele viu uma reportagem na cidade de Candeias, me mandou, e até a hora que eu vi, eu pensei, isso não tem nenhum sentido, né? Aí eu fui verificar, olhei a Constituição e tal, e existe um artigo na Constituição que fala sobre isso, eu acho que é o 150, o quinto, não sei, o parágrafo 5º, que fala que nenhum bem pode ser confiscado em forma de tributo, é o que acontece com o IPVA. Eu coloquei a lei ela foi considerada inconstitucional, nós derrubamos o veto do prefeito Marcos Souza, que ele tinha que vetar mesmo, que era inconstitucional, e a gente aprovou a lei, mesmo sabendo que aquilo ia criar uma polêmica, mas a minha intenção mesmo era criar essa polêmica. Foi a primeira lei do Estado de Minas Gerais, e já existia lá uma discussão na Assembleia de Minas através do deputado Alencar Silveira. Então criou, através dessa lei que foi criando essa discussão. No Rio de Janeiro foi aprovada parte da mesma lei e tal, e assim foi. Né? Houve uma mudança recentemente agora. Hoje, se você for pego, eu acho que também não melhorou em nada, né? Não vai acrescentar em nada. Se o seu veículo tiver, quando você tem atrasado, IPVA, necessariamente, você tem a possibilidade de parcelar na hora no cartão, o seu veículo não vai ser preso, né? Não vai ser confiscado. Mas quem vai ter isso na hora? Se o cara já não pagou antes, você vai pagar na hora? Não vai. É impossível, né? Quase impossível. Então houve uma mudança. Para mim, é uma ilegalidade que depende dos deputados federais mexerem no Código de Trânsito, deram essa mexida aí, mas flexibilizou muito pouco, porque você paga o seu veículo, você compra o seu veículo e você tem ele confiscado. Agora, se está com o IPVA atrasado, licenciamento atrasado, multa-se, né, o cidadão, tira ponto da carteira dele, que bloqueie conta dele do banco, que joga o nome do PSPC, uma outra forma de ele poder pagar, porque você compra um veículo de 50 mil reais, por causa de 3 mil reais você perde ele e vai para o PAR. Dentro de 6 meses já vai leilão, você não tem, simplesmente você perde seu veículo dessa maneira. É muito injustiça. Porém, é a lei que está vigorando hoje, infelizmente. Paulo, e o porquê naquela época da intenção em gerar polêmica? Para que a lei, para que essa discussão viesse à tona, né? Que ela aflorasse, que a população ficasse informada. E a população ficou informada disso tudo. Então isso pode ter gerado até um pouco dessa mudança que houve agora no Código de Trânsito. Não através só de mim, não. Teve em Candeias, aqui em Belo Horizonte, na Assembleia de Minas, já foi aprovado o primeiro turno.
Em segundo turno, ela foi aprovada agora com essa mudança do Código de Trânsito. Eu levei essa lei, parte dessa lei, o deputado federal Zé Vitor pediu para ele, na época, né, colocar o Código de Trânsito, essa discussão para a deputada aqui de patrocínio e tal, né, mas talvez eles não faziam parte da comissão, mas houve essa pequena mudança aí. Certo. Paulo, a gente tem vivido no Brasil, então, um certo período, que cada dia você constitui bens, até mesmo para a sua necessidade do dia a dia. Constitui uma casa, um veículo. Hoje a locomoção ela é necessária. Veículo, você tem um veículo, hoje ele num certo ponto não é um luxo, é uma necessidade. E a gente vê a alta de você ter um custo-benefício para que isso seja acessível. Muitas das vezes falam-se da alta do dólar. O dólar teve alto, agora ele caiu um pouco, e temos só visto a gasolina disparar, o petróleo, o óleo diesel disparou, o gás de cozinha hoje, ele também disparou sua alta de preço. Antigamente, comida também, com isso vai aumentando. Antigamente você se parcelava um bem, um sofá, um celular, uma coisa que é um bem. Agora, combustível e comida, um gás de cozinha, atualmente isso tem virado frequência na vida do brasileiro. Como você vê essa alta aí de impostos atualmente? Pedro, eu não consigo explicar, porque o Brasil produz tudo, né? Tudo o Brasil produz. A gente paga a gasolina é R$8 o litro. Eu analiso da seguinte maneira: a gasolina em si, para você usar no seu veículo, ela não é cara. O veículo é luxo. Se você quiser ir no bairro Murim, você pode ir a pé, né? Vamos dizer assim. Mas o problema, o valor do litro de gasolina é o que ela reflete na mesa do cidadão, né? E isso é fato notório que o cidadão, principalmente o cidadão de classe média para baixo, tem muita dificuldade para se alimentar. Algo tem que acontecer, alguma mudança tem que acontecer. Da maneira que está, não dá para aguentar mais. Não existe economia nenhuma no mundo, e você participou dessa palestra comigo, daquele deputado, que cresce na parte de cima. Né? Lá em cima, ela cresce aqui embaixo. E aqui embaixo ela está sendo impedida de crescer. Hoje a maioria do brasileiro não tem condições de comprar nada. Tá dividido o botijão de gás em 3, 4 parcelas no cartão. Assim, algo tem que acontecer. Eu não estou dizendo que é a mudança de um presidente, que é o esquerda, ou direita, o centro, ou uma terceira via. Tem que haver alguma mudança, da maneira que está complicado de sobreviver nesse país. Né? Os deputados, senadores, algo tem que ser feito. Às vezes você tem que deixar a rixa política de lado e sentar todo mundo ali e resolver essas situações, que está triste, está complicado. O Brasil tem um governo que governa para todos? Sempre teve, né? Só que você não agrada a todos, não tem como. Não tem como se agradar a todos, não tem jeito. Mas a população desfavorecida, ela tem sofrido bastante, está sofrendo muito. Certo. Paulo, na sua vida pública, como vereador, decisões no parlamento, tem alguma decisão que você tomou que, se hoje você tendo um mandato novamente num poder legislativo, ou seja, ele executivo, você não tomaria atualmente? Não arrependo de nada não, Pedro. As decisões que eu tomei foram muito, muito conscientes. Talvez serviu para o meu crescimento. O erro que possivelmente eu tive serviu para o meu crescimento. Eu faria talvez até melhor do que eu fiz. Eu não tenho arrependimento nenhum, não. Certo. O senhor ganhou 2 mandatos através do PV, Partido Verde. Estava, não sei se ainda continua, esteve aí como presidente do partido durante aí todo o mandato, 8 anos aí em frente ao Poder Legislativo. O porquê dessa mudança de partido? Pedro, eu sou apaixonado no Partido Verde. Foi meu primeiro partido, né? Eu permaneci lá 11 anos e mais de 12 anos de militância no Partido Verde. Eu tive 2 mandatos no partido, sou grato ao Partido Verde, ao diretório estadual, que sempre me deu liberdade de trabalhar.
Mas chega um momento que você tem que respirar outros ares, né? Eu fui para um partido, recebi o convite, né, do vice-governador, atual vice-governador, de ingressar no PSDB, né, de um projeto futuro aí, e esse futuro está bem próximo, e sair do Partido Verde pelas portas da frente, com a possibilidade de retornar um dia, se Deus quiser, que é um partido que eu gosto, é um partido que tem uma bandeira sensacional, uma bandeira do meio ambiente, uma bandeira social. Você não vê o Partido Verde envolvido em nenhuma polêmica, um dia vai estar, não tem como, ninguém é perfeito. Então, eu recebi esse convite do vice-governador, que é o Paulo Brant, atual vice-governador, né, e a gente, né, se filiou em Belo Horizonte, e agora, né, aguardar os próximos passos aí do Paulo do Vale dentro do PSDB, nessa nova vida partidária. Né? Pretensões, Paulo, para essas eleições? Sempre. Tenho sim pretensões, né? Sou pré-candidato a deputado federal, pré-candidato a deputado federal. Para se concretizar, ainda tem várias situações para acontecer. Caso obtenha êxito nas próximas eleições, quais os principais projetos que o senhor pretende desenvolver? Defender, né, o meu país, defender o meu estado, sempre com ética e com responsabilidade. Muitas mudanças a gente tem que trabalhar para acontecer, mas não acontecem do dia para a noite, mas sempre com ética e responsabilidade. Certo. Olhando o estado de Minas Gerais, o que possa ser melhorado? A gente trabalha em parcerias, né? Em parceria com o Poder Legislativo aqui de Minas, na Assembleia, com outros deputados, dar sustentação através das leis federais, através de futuros convênios, né? Dar sustentação ao Estado. A gente sabe que o Estado vive um momento complicado, né? Vai ter que, no futuro bem próximo aí, rever a dívida, né, com a União, e vai precisar muito de união política, né? E nós temos que estar cientes dessa situação. A gente tem várias leis que a gente precisa, né, votar, caso venha a ser eleito, de progredir em nosso país, mudanças no Código Civil, mudanças ambientais, mudanças que possam prevalecer o esporte, a educação, o turismo, enfim, é muito amplo, né? É muito amplo o trabalho que nós temos que fazer, e a gente não faz sozinho. Vai depender do governo, qual a visão do governo, qual a plataforma do governo da época. Assim, nós temos que ter essa responsabilidade, essa ética de trabalhar pelo nosso estado, pelo nosso país. Paulo, voltando para o município de Araguari, isso é um problema antigo em Araguari, mas atualmente está sendo bastante reclamação. Hoje mesmo eu recebi no meu telefone, agora à tarde, uma pessoa Pedro, vê aí, cobra para a gente essa situação. Vazamentos de água em Araguari, problemas aí na superintendência de água e esgoto em Araguari. Falam-se que a superintendência de água está numa situação de calamidade financeira. Só que a gente, uma parte também fala que anteriormente, tempos atrás, a superintendência de água e esgoto até ajudaria o poder executivo, a autarquia SAI ajudava o poder executivo, e muitas das vezes é muito comentado o índice de inadimplência e não pagamentos aí de contas em dias de água no município de Araguari. E também falar dos bastidores políticos, a gente escuta muito também uma possível privatização da Superintendência de Água e Esgoto de Araguari. Como o senhor vê essa situação da SAI em Araguari atualmente? Olha, a SAI ela passou por muitos anos por inadimplência, né, Pedro? O último levantamento que eu vi, a dívida do contribuinte com a SAI é de 35 milhões, é um valor razoável. Mas ultimamente, nos últimos 3, 4 anos, isso vem de forma, como que eu digo aqui, foi corrigido muito, né, com a aplicação do corte de água. Hoje eu não vejo que tenha, se você pegar o parâmetro dessa dívida nos últimos 10 anos agora, você pode ver que essa dívida ela segue uma linha positiva. Penso assim, porque com a aplicação do corte de água, mas porém existe essa dificuldade. A água em Araguari, ela é barata perante a outros municípios, né? Hoje você paga em média em água R$50, média hoje, R$50. Né? No meu ponto de vista, essa água precisa sofrer um reajuste para que o serviço ele seja
melhor aplicado, vamos dizer assim, né? Que o recurso seja melhor aplicado. A SAI ela trabalha realmente dentro de um limite. Mas para que possa ter esse reajuste, né, de forma bem criteriosa, é necessário você criar um comitê. Esse comitê ele seria composto por pessoas no meio empresarial, através da CIA, Corpo de Bombeiros, presidente de bairros, Câmara de Vereadores, Judiciário, CODEMA, criar-se esse comitê para que você tenha autonomia de criar, de ter esse reajuste. Caso contrário, ele depende da SAI de BH. Você só reajusta ali o índice inflacionário. Pode ver que todo ano é um índice inflacionário. Eu acho que, do meu ponto de vista, tem que criar esse comitê para ter um reajuste responsável da água para você começar a sanar esses problemas financeiros da SAI, para que ela possa fazer investimentos em seus ramais. Parece que foi aprovado um projeto de lei agora, uma lei municipal, que cada contribuinte paga acho que R$1 ou R$2, não sei, na conta, só para você dar manutenção no hidrômetro e nos ramais. Já foi um grande avanço, né? Porque antes, se um ramal aqui ele se danificasse na porta da sua casa, você pagava o asfalto em torno de 400, 500, 700 reais, você tinha que pagar, o cidadão tinha que pagar. Hoje você paga R$2 na conta de água, né? A SAI vem e já faz esse serviço, você não precisa desembolsar nada. Então, quer dizer, vai pagar aí, vamos colocar R$24 no ano, né? Uma hora ou outra o seu ramal vai sofrer algum problema. E você vai estar livre, você já paga essa taxa, como se fosse uma taxa de iluminação pública, né? Então a SAI precisa ter essa reformulação. Agora, é sonho de muitas empresas privadas em adquirir a SAI, né? Através de privatização, de uma concessão de 30 anos. A gente sabe que tem empresas aí interessadas em adquirir a SAI. Agora, o governo, o prefeito, o governo, que concordar com isso, ele para mim, ele não tem responsabilidade nenhuma, porque o valor hídrico que nós temos, Pedro, ele é incalculável, o valor hídrico que nós temos, né? A Araguari, ela é privilegiada nisso. Falta água em alguns bairros? Falta, como que eu digo aqui? Não é que falta água, falta o abastecimento, né? Vamos dizer assim, com algum problema, alguma bomba, uma manutenção que está atrasada, entendeu? A matéria-prima nunca vai faltar. Nós somos, graças a Deus, nós somos bem privilegiados nisso, né? Corrigindo-se esses valores, você já pode trabalhar, aliás, já deveria estar trabalhando a captação de água, né? Mas eu vejo que há interesse, sim, em se desfazer da SAI através de uma concessão. Eu vejo que há esse interesse, sim. E vendo hoje a forma de governar do atual gestor, se depender, se um projeto desse for para a Câmara, ele é aprovado do dia para a noite, né? Então a população tem que ficar atenta a isso. Saiu o novo marco regulatório de saneamento básico, acho que esse novo marco regulatório ele pode criar-se essa brecha de privatizar a SAI, mas eu não vejo necessidade, porque a Araguari já tem a sua ET. Hoje nós tratamos 70% do nosso esgoto, falta interligar algumas áreas para você chegar a 100%, com possibilidade de ampliação da ET. Nós já temos uma ET. Há municípios que não têm uma ET. Esse sim, talvez, privatizar a água daquele município, do saneamento básico, até concordo, que às vezes ele não tem condições, nem de convênio, de fazer esse trabalho. O que nós temos que fazer hoje? É construir a nossa ETA, né? Trabalhar a captação de água e construir a ETA, porque o maior investimento nós temos que fazer na SAI hoje. Isso a gente paga em 30, 40 anos. Aí você vai privatizar a SAI, dá a SAI para uma empresa privada. Se hoje você paga R$50 de água, eu estou falando aqui que nós precisamos sofrer um reajuste, precisamos sim. A água é muito barata. A água para chegar na sua casa ela tem um custo. Ela tem um custo. Do meu ponto de vista, ela é barata. Ela poderia ir para os seus R$70, R$80. Beleza. Mas se ela for privatizada, a água vai para mais de R$200. É só olhar o exemplo da Copasa em alguns municípios. Tem condições? E pouco se melhora no serviço do Estado. O bem que nós temos hídrico é incalculável. Então, o gestor que tiver com essa ideia da concessão da SAI, ele não tem amor nenhum na cidade. Paulo, logo que eu não perguntei o que o senhor gostaria de acrescentar? Não, tá tudo tranquilo, né? Eu só tenho que agradecer a oportunidade que vocês me deram aqui no Araguari em Ação, né? Cidade em Ação. Cidade em Ação, Cidade em Ação, Araguari em Ação, Cidade em Ação. Muito obrigado pela oportunidade, parabéns pela ideia do Pinga Fogo, viu, Pedro? Parabéns mesmo, né?
Então, você está de parabéns, viu? Você e sua equipe. Em breve também teria um projeto, você sabe qual é o projeto, que é um podcast nosso, né? Aquela assessoria técnica de vocês aí, com sugestões. Parabéns mesmo e sempre que precisar, estou à disposição. A gente que agradece, Paulo. Estamos chegando aí a mais um fim de uma live, aqui pelo Instagram do programa Cidade em Ação, quadro Pinga Fogo. Muito obrigado a todos pela audiência. Logo mais aí voltaremos aí com mais lives aí através do Instagram do programa Cidade em Ação. Muito boa noite a todos.